Olá, bem-vindos e bem-vindas a todos que nos assistem. Este é mais um momento de celebração da história de 57 anos da FETRAES. Sob o sonho de um pedaço de terra para produzir e trabalhar, foi fincada a bandeira da fundação. A reforma agrária e o meio ambiente é o primeiro passo para o desenvolvimento do campo e que se expande para a cidade. A Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRAES tornou-se específica a partir da década de 90. Antes era conjunta com a Secretaria-Geral. Dentre estes 57 anos de lutas e vitórias para os trabalhadores e as trabalhadoras, na conquista do sonho da terra pela reforma agrária, algumas pessoas importantes estiveram construindo conosco essa luta. Quero aqui acolher com muito carinho, nessa celebração de aniversário da FETRAES, Zé Mendes, Zildete Costa e José Militão, que aqui estiveram e deixaram seu legado e suas marcas. O nosso primeiro secretário estadual de Política Agrária da FETRAES foi o nosso querido Zé Mendes. Zé Mendes, me fale, para quem nos assiste nesse momento, para conhecer a história, em que período da história você vivenciou essa construção da luta pela reforma agrária e quais são os destaques no debate, na ação, que você considera que foram relevantes? E desses destaques, quais os impactos na vida da classe trabalhadora? É com você, Zé Mendes. Rosângela, Videte, trabalhadores e trabalhadoras, principalmente trabalhadores e trabalhadoras assentadas. O grande debate da minha época, que foi o primeiro secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRAES, em 1995, o grande desafio era a negociação com o INCRA para desapropriações dos grandes latifúndios improdutivos, que tinha muitos e muitos na época. A gente conseguiu dezenas e dezenas de desapropriações no estado do Ceará. Como exemplo, é só um exemplo, a Grande Acoci, no município de Nova Olinda, na região do Cariri, dezenas e dezenas aqui no Sertão Central. Fazendas que produziu, mas devido ao egoísmo do latifúndio, a fazenda estava parada. Então, nessa negociação com o INCRA, a gente conseguiu milhares e milhares, mais de 100 mil hectares de terra desapropriada aqui no estado do Ceará. O grande debate, dentro desse próprio debate de desapropriação, era a questão dos assentados. Quem vai se assentar? Quantos vão se assentar? Nós discutimos que o INCRA desse equivalente a 50 hectares para cada família, mas o INCRA equivalentemente distribuía 20 a 25 hectares para cada família e não levava em conta o número de famílias que tinha em cada setor. Por exemplo, tinha família com 4 pessoas de trabalho e tinha família com 8, 10, 12 pessoas de trabalho. Nessa questão, nós não levamos muita vantagem, mas a vantagem é que nós queríamos era a terra, que o trabalhador estando na terra, a trabalhadora estando na terra, sabia como produzir. É claro que ainda temos muito a fazer. A gente tinha uns sindicatos muito combativos na época. Os sindicatos puxavam esse debate, essa discussão com as famílias que desejavam chegar à terra. Com isso, a federação, apesar das dificuldades, a FETRAES acompanhava o sindicato e o sindicato acompanhava os trabalhadores em loco. Porque a FETRAES não tinha estrutura de acompanhamento, nós não tínhamos assistência técnica, nós não tínhamos transporte, por isso a gente se encostava no INCRA, jogava pesado junto ao INCRA, dos 6 dias da semana, 3 ou 4 dias, o secretário de Reforma Agrária, estava dentro do gabinete do diretor do INCRA, discutindo essa desapropriação. Isso deu muito êxito, deu muita vantagem. Aí os problemas de organização vieram depois, que os trabalhadores já estavam na terra. Nossa segunda secretária a ocupar a Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRAES, ela veio lá do município de Crato, na região do Cariri. É a nossa querida Zildete Costa. Zildete, me fale em que período você construiu essa história, também quais foram os debates e ações que você mais destaca e que tiveram impacto na vida da classe trabalhadora. Rosângela e todos e todas que
fazem a FETRAES, trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado do Ceará, especialmente assentados e assentadas da reforma agrária. Falar do período de 99 a 2001, quando estive secretária, a primeira mulher secretária, e hoje nós temos, ali era só um ensaio, hoje nós temos uma grande secretária, que já vem com uma história de outras secretarias anteriores, outras instâncias do movimento sindical. Então é uma honra grande ter participado dessa instituição que vai completar 57 anos, né? É a pergunta interessante, o que a gente trabalhou mais, vivenciou, né, na secretaria. O PRONERA, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, foi um período muito forte de construção, onde a gente estava reivindicando junto ao governo, tinha sido reivindicado anteriormente, né, e estávamos implantando os cursos de formação, todo um processo formativo para a escolarização de assentados e assentadas, mas também para a formação de educadores e educadoras do campo, para atuar nas áreas de reforma agrária, né. Também tivemos muita discussão de assistência técnica, rural, social e ambiental para as áreas de assentamento, onde também se trabalhava a formação e a organização das associações, já que os assentamentos estavam superlotados, muitos agregados, jovens e mulheres não eram anteriormente considerados, era associado nas associações apenas os assentados e assentadas chefe da família, né, digamos, que chamava antigamente. Então, era um processo muito dessa parte da organização, né, e a assistência técnica, acabou o programa que existia anteriormente, estávamos numa fase de busca da construção, que posteriormente foi a Política Nacional, a PNATE, né, de Assistência Técnica Rural. Então, um período muito de discussão que precisavam de assistência técnica nas áreas de assentamentos e tipo transitória também para o crédito, programa de crédito, onde a gente estava na fase de adaptação para o PRONAF, né? Assentados e assentadas acessando o PRONAF, um programa específico para a reforma agrária. Então, de muita mudança, um período final da década de 90, chegando aí no ano 2000, que culminou o governo criando o novo mundo rural, chamando a gente para discutir o novo mundo rural, e a gente vendo que esse novo mundo que o governo estava propondo não servia para os assentados e assentadas, não seria bom. Então, muita luta, né, também, muita resistência das pessoas acampadas e assentadas no estado do Ceará. Criação do crédito fundiário também, muita discussão, tudo isso que veio com aquela construção que nós não concordávamos, mas que eram convocados pelo governo, que era a construção do novo mundo rural, que eles chamaram. Então, o meio ambiente também foi muito forte, a questão ambiental sempre foi e será. Hoje, mais do que nunca, precisamos. Então, a gente estava muito na construção da ASA, nessa questão do semiárido a nível de Nordeste e Brasil, né? Estavam também participando muito do Fórum Cearense pela Vida do Semiárido e inseridos também muito na questão de divisas, tudo que tem a ver com a agrária, mas o debate ambiental culminou na criação, não de uma Secretaria do Meio Ambiente, mas na conclusão de que precisávamos agregar a uma secretaria da FETRAES e foi a agrária, virou Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente. O impacto, acho que para os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente teve que trabalhar um pouco a reformulação dos estatutos, a inclusão e propor, junto com os técnicos e técnicas da área, negociar, na verdade, a inserção das mulheres e da juventude também, como associados à associação, e que eles pudessem também acessar as políticas públicas para a área rural, que fosse criado programas específicos também, a gente reivindicava muito, para jovens e mulheres das áreas de assentamento. Então, isso eu acho que foi um impacto positivo, porque hoje a gente já tem, eu acredito que tem uma realidade bem diferenciada, da gente conseguir uma organização de jovens, grupo de mulheres em vários assentamentos. Posteriormente, a gente viu muito voltado para a formação até de grupos produtivos, né? O nosso terceiro secretário nessa secretaria, que também deixou seu legado nessa construção de muitas mãos, veio lá do município de Quixeramobim, é o amigo José Militão. Me fale, Militão, do seu tempo na Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente, os destaques
E quais foram as ações que você considera importantes e que tiveram impactos na vida da classe trabalhadora? Olá, Rosângela, turma da FETRA-S. Queria saudar o meu amigo Zé Mendes, o pessoal que tiveram aí presente durante esse período. E dizer que eu, quando estive na secretaria, já peguei o bonde andando. Já tinha 2 secretários que tinham passado, já tinham trazido algumas coisas para a gente trabalhar. Os principais que a gente tratou foi a questão da reforma agrária, a emancipação dos assentamentos, a questão da infraestrutura e o meio ambiente. Com relação à reforma agrária, você sabe, sempre a gente defende a reforma agrária com a terra, a água, o crédito, a assistência técnica, o lazer, a cultura. Só com a implantação destas ações e com a conquista destes direitos, aí sim podemos enxergar o impacto na vida de nossos agricultores. No que tange à emancipação dos assentamentos, temos que levar em conta os agregados, as famílias, os jovens, as mulheres, e com urgência temos que assentar essas pessoas para não se tornarem uma favela rural. No que diz sobre a infraestrutura, a luta por estrada para melhorar o escoamento da produção, o armazenamento e industrialização dos produtos da agricultura familiar é fundamental para gerar emprego no campo e agregar valor aos produtos da agricultura familiar. Com relação a questões ambientais, ainda até hoje permanece o desmatamento, as queimadas, os agrotóxicos, questão da concentração da água e da terra na mão de poucos. Isso dificulta a vida de nossos agricultores. Que eu me orgulho de ter feito parte dessa história. Eu estou com 57, estou da idade do meu sindicato de Xerebubi, da FETRA-S e da CONTAG. Então, para mim, é um orgulho ter ajudado a FETRA-S a construir essa história de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do estado do Ceará. O nosso quarto secretário da FETRA-S, quero aqui também lembrar que esteve no período de 2014 a 2017, o nosso querido José Ferreira de Matos, em memória, que era lá de Sobral e aqui deixou seu legado de coragem, de debate e partilha da luta na reforma agrária, onde com sua determinação conduziu por 4 anos a secretaria. E nesse momento eu quero, em nome da FETRA-S, prestar singela homenagem e agradecer pela dedicação e amor que tinha o saudoso José Ferreira ao movimento sindical, em especial a FETRA-S. Zé Ferreira, presente. Quero também registrar os suplentes que se tornaram efetivos e também deixaram aqui a sua contribuição. O José Edmar, lá do município de Boa Viagem, e o Germano Ferreira, lá do município de Milagres, que também assumiram por um curto período a Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRA-S. Também nossos agradecimentos ao assessor José Antônio, que presta assessoria já há vários anos a essa secretaria no pensar e na formulação de ações efetivas para a Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente e que trabalhou com vários de nós. E atualmente eu estou na secretaria, assumi em 2018, numa conjuntura adversa às questões agrária e ambiental do Brasil como um todo, na transição de um governo golpista para um governo de extrema-direita. Então, por isso aí já é capaz da gente imaginar o cenário, né? Onde ambos são da ala do latifúndio, são voltados para as privatizações, para o Estado mínimo. Então, é nessa conjuntura que atualmente nós estamos vivenciando a Secretaria de Política Agrária e Meio Ambiente da FETRA-S. No entanto, a luta não para e a FETRA-S, através dessa secretaria, continua firme, no propósito de sua missão com a reforma agrária e com o meio ambiente. Mas agora, nós queremos ouvir vocês de novo. É muito bom reviver com vocês esses momentos de luta, nessa trajetória de 57 anos da FETRA-S, luta que todos nós construímos dentro do contexto político, dentro do nosso período, dentro da nossa capacidade de articulação e movimentação do setor agrário do estado do Ceará. Sabemos que muito ainda tem-se a construir no fortalecimento da política agrária e meio ambiente, mas agora eu convido vocês a deixar uma mensagem final. Fiquem à vontade,
para falar nesse momento e deixar uma mensagem para quem está nos escutando, para as próximas gerações que com certeza vão ver esse vídeo. A começar pelo Zé Mendes. Rosângela, a reforma agrária não terminou. Nós estamos em pleno andamento da reforma agrária. É claro que a reforma agrária não aconteceu ainda. O que aconteceu, centenas de desapropriações no estado do Ceará e no Brasil, falando de Brasil em termos de reforma agrária. Porém, muitas famílias assentadas, muitos abandonaram. E eu acho, a opinião particular, que a FETRAES, como membro hoje de muita disposição para defender a classe trabalhadora, defender as famílias assentadas principalmente, deve fazer um trabalho de levantamento in loco, porque só os trabalhadores assentados, as trabalhadoras, podem dizer o que foi que deu certo até hoje e o que foi que deu errado. Então, fazer um documento e trabalhar em cima dessa documentação, eliminando o que deu errado, fortalecendo o que deu certo. Por exemplo, nós temos alguns problemas cruciais. A questão do trabalho coletivo é uma coisa, a questão do trabalho individual é outra coisa. O que foi que deu certo até hoje? Foi a manutenção do trabalho individual, que a vantagem que leva o trabalho coletivo. Que eu ainda conheço assentamentos que têm trabalho coletivo e muito organizado. E conheço também ainda assentamentos que têm trabalho individual se desmanchando. Então, tem que fazer um trabalho e trabalhar em cima dessas questões cruciais e continuar importante para as famílias dos agricultores, que não sabem trabalhar com caneta, não sabem trabalhar com computador, só sabem trabalhar com a foice, o machado e a enxada, plantando milho e feijão para toda a nação do Brasil comer, certo? Essa é a mensagem que eu deixo para a federação, para a FETRAES, que faça esse documento, que faça esse trabalho, aproveite o que nós já temos de assentados e assentadas e melhorar a vida desse pessoal que lá tem muitos problemas. Lá nos assentamentos, se você for lá, dá para notificar muitos e muitos problemas. Falta escola, falta crédito, falta desorganização, que é o principal. Então, vamos trabalhar em cima disso aí, que a gente, futuro bem próximo, teremos uma reforma agrária que dê exemplo para o Brasil todo e para o mundo. Muito bem, José Mendes, muito obrigada. Agora, querida Zildete, é com você. Deixa a sua mensagem aqui a todos que nos assistem. Vida longa a FETRAES, como resistência tem um nome feminino também, então que a FETRAES seja sempre resistência, e que ela consiga, as novas gerações que vêm aí consigam realizar os sonhos, nossos sonhos, que seja do Mendes, os meus, do Militão, os seus, em relação à reforma agrária e para melhores condições de vida, chegarmos ao bem viver nas áreas de assentamentos e também no campo, que sejam implantadas as políticas para o campo e para a reforma agrária que nós tanto sonhamos e desejamos. Mas agora, convido você, Militão, a deixar a sua mensagem final. Pois é, eu queria dizer para todos que, para mim, é um orgulho de ter participado da vida da FETRAES, da vida da luta dos trabalhadores. Como é conhecimento de todos, o Sertão Central foi muito base na luta pela terra, na luta pela reforma agrária. E para os próximos que virão, eu sou muito assim, eu admiro muito a esperança. E eu gostaria que essa juventude que está chegando, só com a reforma agrária, você vai poder tirar o homem da miséria, da fome, e vai construir um processo de preservação do meio ambiente e construir um mundo novo. Então é um orgulho para a gente ter feito parte dessa história. Em nome da FETRAES, eu quero agora fazer o reconhecimento e os agradecimentos pela valiosa contribuição que cada um de vocês deu nesse período de 57 anos da FETRAES. E quero também convidar vocês a assistir a live de aniversário, de comemoração de aniversário da FETRAES, que vai acontecer
no dia 19 de setembro. Em breve nós mandaremos o convite para que vocês possam acompanhar. E quero encerrar mandando um abraço a todos os assentados e assentadas do estado do Ceará e do Brasil. E ofertar a poesia de Guimarães Rosa a todos vocês que nos assistem nesse momento, ao Zé Mendes, a Zildete, a Militão, a toda a diretoria da FETRAES e, claro, aos nossos assentados e assentadas. A poesia diz assim: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer mesmo da gente é coragem. Então eu desejo a todos nós, homens e mulheres, muita coragem para fazer a luta da reforma agrária e do meio ambiente em todo esse país, para a qualidade de vida e para a melhoria do povo do campo. FETRAES, 57 anos! Eu faço parte. Também nos premiou com algumas conquistas importantes, pelo menos para a gente ver as nossas ideias e alguns de nossos sonhos serem concretizados. Principalmente a concretização do sonho de algumas famílias de trabalhadores rurais que lutam e que lutaram a vida toda para ver a reforma agrária acontecendo no nosso querido estado do Ceará. Um abraço a todos, muito obrigado pelo apoio recebido, mas a luta continua com certeza.